podemos ver o capítulo 23 todo, mas ele é muito comprido e a segunda parte apresenta um discurso excepcionalmente estruturado. Eu vou ver com vocês, se Deus permitir, na segunda-feira que vem, inclusive imprimir para vocês esse texto. O ideal seria imprimir em grego, mas como a minha leitura de grego não é muito boa, vou imprimir em português mesmo e procurando preservar as estruturas paralelísticas do grego. Eu estou falando de leitura boa do grego, está o reverendo João Paulo ali, que poderia perfeitamente fazer isso para nós. Mas o difícil é nós entendermos ele lendo fluentemente o grego. Vamos lá, vamos ver a primeira parte, que é a introdução a esse discurso. Meus irmãos, aqui nós temos um texto difícil de trabalhar e eu espero que os irmãos tenham a paciência para que o sentido geral dele seja mais clarificado na parte do discurso. Mas eu faço uma introdução rápida também. Jesus está deprecando os escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Muito provavelmente o traço dele remonte a Moisés, à época de Moisés, aos auxiliares de Moisés. Nós temos algumas coisas no livro de Moisés que certamente não foram escritas por ele, e muito tardias para serem escritas no escritório de Salomão, coisa de 500, 600 anos depois. Mas os escribas vão ganhando força com o passar do tempo, especialmente com Davi, com o estabelecimento da corte, com o registro. A primeira ocupação deles era o registro de genealogias. A segunda ocupação vem o registro das leis de um modo geral, daquilo que estava em vigor. É com Salomão que eles ganham destaque especial e, segundo o Dr. Van Groningen, aparecem duas classes de escribas. Uma classe de escribas legais, o que seriam os nossos notários públicos, e uma classe de escribas mais acadêmica, que seriam aqueles que escreveriam os provérbios de Salomão, alguns especializados em botânica, outros em meteorologia e assim por diante, que discutiam com Salomão e acabavam registrando os ensinos de Salomão. Eles ganham total força quando vão para o exílio. No exílio eles têm que manter a genealogia, eles têm que manter os registros. Lembram-se que Neemias não permitiu que alguns levitas assumissem seus postos enquanto não chegassem, verificou nos registros e não achou o nome deles e não permitiu que eles assumissem seus postos levíticos enquanto não chegasse um sacerdote. Era essa a função básica deles. Na época de Jesus, eles eram considerados, alguns deles, como doutores da lei. A interpretação deles era ex cathedra, ele falou e acabou. Não era vigia. Jesus vai imprecar contra eles e também contra os fariseus. Os fariseus eram novos, recentes, do período interbíblico. A ideia deles era fazer um grupo separado de pessoas super conservadoras, super obedientes da lei, obedecer nos mínimos detalhes as leis de Moisés, considerar também de forma muito especial as tradições, registrar. É muito provável que eles tenham continuado as tradições que começaram no exílio babilônico com o registro do Talmud. E Paulo, fariseu, resume bem o que eles eram. Paulo diz que eles eram zelosos sem entendimento. O Senhor aqui está imprecando contra eles, primeiro pela hipocrisia. Eles dizem uma coisa, mas não fazem. A figura que o Senhor Jesus diz é que eles atam fardos pesados, difíceis de carregar nas costas dos homens, mas eles ficam de longe. Não, isso não se aplica a mim. E quando eles fazem aquilo que
pregam, eles fazem para serem vistos. Jesus conta uma parábola de um fariseu que, junto com um publicano, orando no templo, ele vira-se para Deus, orando a Deus, disse: eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. Eu lembro do reverendo João Alves falando sobre essa parábola, dizendo o seguinte: esse fariseu, ao orar, ele estava dizendo a Deus o seguinte: Senhor, o Senhor está de parabéns por ter um servo como eu. Eles se julgavam especiais. Pois bem, o Senhor Jesus vai imprecar contra eles. A partir do versículo 13, o Senhor Jesus começa: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Repete isso diversas vezes. É o que nós vamos ver na segunda-feira. Mas aqui nós temos a dificuldade, está nessas observações que o Senhor Jesus faz a partir do versículo 8. Vós também não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Não está errado, biblicamente, nós chamamos uns aos outros de irmãos, à luz disso aqui. Mas o que o Senhor, que Jesus quer dizer que nós não devemos chamar um outro de mestre? Versículo 9: ninguém sobre a terra chameis de vosso pai. Espera um pouquinho, como é que eu vou chamar aquele que me gerou? Talvez aqui tenha uma cutucada para o sacerdócio, que a palavra padre é utilizada, mas, e o versículo 10, nem sereis chamados guias, no caso, aquelas pessoas que ensinam. O primeiro que é traduzido por mestre aqui é rabi. O segundo seria mestre também, mas aqui a sociedade bíblica optou por guias, mas é aquele que ensina, o professor, aquele que dá lição. Mas não posso chamar o meu professor de professor? Bem, eu creio que aqui nós temos que levar em conta o fato que o Senhor Jesus está falando dentro de um contexto. Vocês se lembram do texto do Velho Testamento que o Senhor Deus diz: maldito o homem que confia no homem? Ora, nós confiamos em nossos amigos, nós confiamos em nossos parentes, nós confiamos em nossos colegas, mas o contexto lá só pode indicar uma coisa: maldito o homem que confia no homem, no sentido de ser salvo por ele. Então, isso aqui tem que ser entendido dentro do contexto, e o contexto está na segunda parte. Por isso, espere um pouquinho mais para ver essas três coisas. Mas aqui eu não posso deixar de passar uma cutucada que geralmente, ao longo de 40 anos de ministério, eu recebo. Como é que você lê o negócio desse e se deixa chamar de reverendo? Uma vez eu levei uma cutucada forte de uma grande figura batista no Brasil. Eu chamei de reverendo, e ele sabia da origem escocesa dele, e que era de uma igreja reformada, e chamei de reverendo, quase que eu apanho. A ninguém chameis de mestre, ninguém chameis de pai, a ninguém chameis de guias. O seu filho não chama você de pai? Como é que nós, pastores presbiterianos, encaramos isso? Meu irmão, eu solucionei isso com meus professores de seminário. Quando estão te chamando de reverendo, não estão chamando de reverente. Não é que você tem reverência. O reverendo é que você deve se comportar de tal modo que demande reverência. No Nordeste existe uma frase muito interessante que explica isso. Quando o sujeito está, como eles dizem lá, meio acanalhado, geralmente a pessoa chega para ele e diz: dê-se ao respeito, rapaz. É mais ou menos isso. Chamar alguém de reverendo não é elogiá-lo, não é um pronome de tratamento, como alguns querem, não é uma excelência, não é um honorável. Chamar de reverendo é o seguinte: dê-se ao respeito, fique no seu lugar, comporte-se. Afinal de contas,
o bispo deve ser respeitável. Não é? É claro que deve ser respeitador, mas a força da palavra é que ele deve, pelas suas atitudes, ele deve demandar respeito. Vai ficar um pouquinho mais claro na segunda parte, mas desde já nós estamos entendendo aqui que o Senhor Jesus não está condenando absolutamente, como ele, quando ele diz não jureis nem pelo céu nem pela terra, está condenando tão pouco o juramento. Nós sabemos muito bem, o nosso catecismo dá uma lista de ocasiões em que nós estamos proibidos de jurar e nós somos obrigados a jurar. Ora, nesse caso aqui, mestre, pai, guia, essas palavras devem ser tomadas com muito cuidado. E o que ele está proibindo é que nós idolatremos alguém, nós tratemos alguém. O termo moderno para isso eu não gosto, mas infelizmente é o termo que comunica mais. O que ele está proibindo é que nós tratemos alguém como um guru, como alguém que tem decisão de vida e morte sobre nós, como alguém que se segue cegamente. Isso vai ficar mais claro na segunda parte. Por favor, leiam o texto com calma, se possível em grego, e se Deus quiser, na segunda-feira, eu tratarei desse assunto com os irmãos.